A gente vai falar das características qualitativas da informação contábil. Existem as características quantitativas e as características qualitativas. Por que eu resolvi hoje falar das características qualitativas? Essa matéria ela está dentro de teoria da contabilidade e, olhando algumas provas do exame de suficiência, eu percebi que existem questões nesta área e eu acho importante falar. Uma porque a gente vai falar do CPC 00, que é um dos CPCs em que a gente ainda vai estudar profundamente, que na verdade eu quero fazer vários vídeos de CPCs, mas ela trata, lá é tratada essa questão lá no CPC 00. Pessoal, as características elas são divididas em qualitativas fundamentais e qualitativas de melhoria. Características qualitativas fundamentais, elas são divididas em duas, tá? Que é a relevância e a representação fidedigna. Estou falando bem devagar para que não haja confusão. A característica qualitativa de melhoria, ela já se divide em quatro, tá? Então, ela vem com a compreensibilidade, a comparabilidade, a verificação e a tempestividade. Tá? Então, eu gostaria que vocês não fizessem essa confusão, eu gostaria que vocês pegassem um tempo de vocês e estudassem mais profundamente esse assunto, porque o que veio fazendo a Fundação Brasileira de Contabilidade no penúltimo exame? Ela trouxe a questão, sabe? E colocou lá as características qualitativas características qualitativas fundamentais são, características qualitativas de melhoria são. Aí fez uma confusão, trocou. Então, para quem não sabe, vai marcar que aquela questão é correta, né? Então, a gente não pode ser pego, porque afinal é menos uma questão, não é verdade? Bom, vamos falar da característica qualitativa fundamental. A característica qualitativa fundamental, que é dividido, na verdade, as características, né, que são divididas em relevância e característica de representação fidedigna, elas realmente estão apegadas à nomenclatura contábil, né? Relevância, importância, representação fidedigna, ser fiel, né? Então, a relevância, ela é essa importância mesmo que a informação tem na tomada de decisão, sabe, pessoal? Essa importância de causar diferença, essa informação ela tem que causar diferença para ser denominada importante. Vamos a um exemplo. Eu vou falar para a característica ser relevante, ela vai precisar ser preditiva e confirmatória. Preditiva, eu gosto de falar, eu acho melhor dar um exemplo que fica mais fácil. Preditiva é assim, vamos supor que no mês de novembro desse ano corrente, desse ano de 2016, a gente teve uma receita de R$150 mil. E lá em novembro de 2015, a gente teve uma receita de R$100 mil. Então, eu posso comparar essa informação com a informação anterior, não é? E me tornar base dessa informação para os anos sucessivos. Então, olhando a receita de 2016, eu consigo fazer um orçamento para as receitas dos anos que vão vir. Então, lá em 2017, eu tenho noção se em 2016 a minha empresa teve um comportamento de receita de 150 mil, em 2017 eu posso prever que no mínimo 150 mil a gente vai ter. Claro, levando em consideração esses fatores externos. Mas eu só quero levar em consideração como importante isso aí para a nossa característica qualitativa, porque ela é capaz de ser preditiva, então capaz de a gente fazer uma previsão com esse dado, né, gerando essa informação. E a informação deve ser confirmatória, né? A gente tem que conseguir checar essa informação. Bom, então essas características fazem parte das características qualitativas fundamentais, né? Então a relevância e a representação fidedigna. Pessoal, vamos às características qualitativas de melhoria. Aí eu vou dar uma dica. Melhoria. CVCT. Bora fazer a propaganda da CVC? Melhoria, né? Coisa boa, melhoria. CVC é top, né? CVCT são as características qualitativas de melhoria. C, compreensível. V, verificável. C, comparável. E T, tempestiva. Então, a informação ela tem que ser
tem que ter estas características. Compreensível, pessoal, os relatórios eles têm que ser, por exemplo, vou falar dos relatórios contábeis, né? A gente tem que conseguir compreendê-los, então até o próprio linguajar, né? A própria técnica utilizada. Verificável, a gente tem que ser capaz de checar a informação, de verificar se ela está correta ou não. CVC, que é outro, comparável. A gente olhar para um exercício social e conseguir comparar com outro exercício social. Então, para ter uma informação de melhoria, a gente tem que ter essa característica. E a última característica, T. É top? Não, é tempestiva. Tempestiva porque a informação tem que chegar no prazo, né, gente? É tempo, tá? Tempestiva é tempo. No tempo correto, no prazo correto, para se tornar importante, né, pra gente. Então, resumidamente, hoje eu tentei ajudar vocês com essas características da informação contábil. E, na verdade, é só de produzir essa informação para vocês, a vontade que eu tive era de ajudar vocês a responder aquelas questões do exame de suficiência em que vão cheios de pegas, te dar uma confusão aí com relação a esses conceitos. Então, características fundamentais são diferentes de características qualitativas de melhoria, tá? Bem diferentes mesmo, vocês perceberam, tá? Dica, então, eu não vou dizer para você ler o CPC 00 todinho, não estou dizendo isso aí não. Mas eu estou dizendo que você deve dar uma olhada, que você deve dar uma estudada. E eu prometo para vocês que eu vou parar um dia aqui e fazer o vídeo do CPC 00, tá? Isso eu prometo para vocês, porque eu gosto bastante de estudá-lo. Então eu prometo que eu vou trazer. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho hoje, tá? Quero só lembrar que é só um pouquinho a minha ajuda, né? Isso depende muito mais de vocês. Então, eu pergunto, o que vocês estão fazendo agora, nessa hora? Estão estudando o quê? Tá? Então a gente não pode perder tempo. Um beijo.